Igreja que promove voto de raspar a cabeça e tomar banho com fezes de cavalo. Será possível uma coisa dessas? Isso foi parar na televisão. O desabafo de uma mãe, de uma adolescente de 15 anos, que permitiu que a sua filha participasse do seminário de uma igreja e quando a filha voltou do seminário, ela estava com a cabeça raspada. A mãe, obviamente, ficou indignada, fez um desabafo que repercutiu nas redes sociais, nós vamos mostrar aqui, e a igreja em questão também se pronunciou e se posicionou a respeito do fato. E eu quero mostrar aqui os dois lados, e depois de ouvir os dois lados, emitir a minha opinião sincera sobre isso. E sem dúvidas, esse vídeo tá um vídeo muito esclarecedor e muito importante. Ajuda a gente com like, para que mais pessoas também assistam a esse conteúdo, é só um cliquezinho. E se você não é inscrito ainda, vem para a família, se inscreve no canal para você ficar por dentro de informações que de repente podem ser do teu interesse. Vem para cá. E no fim desse vídeo tem aquela oportunidade muito especial esperando por você que está precisando subir a sua renda em meio a essa crise aqui. E o que você vai precisar é de um celular simples com conexão na internet. Você vai aprender a usar corretamente esse celular. E o que você não sabe é o quanto isso pode impactar a sua vida financeira. Fica até o final que eu vou te dar detalhes de como funciona. Bora lá. O caso em questão envolveu o Ministério Luz do Calvário, fundado em Porto Velho. Isso se deu porque uma mãe permitiu que a sua filha, uma adolescente de 15 anos, fosse participar de um seminário na referida igreja. A mãe não participa desse ministério, mas permitiu que a filha fosse visitar. O choque se deu quando a adolescente retornou com a cabeça totalmente raspada. E para piorar a situação, segundo o que a mãe fala no vídeo, a adolescente teria dito que além de ter a sua cabeça raspada, ela ainda passou por um banho envolvendo fezes de cavalo. Olha só o que a mãe falou a respeito disso, obviamente indignada com a situação. Boa noite, pessoal. Sou mãe da Mirley. Tô mostrando pra vocês como tá minha filha no encontro religioso que ela foi na sexta-feira. Chegou no domingo desse jeito, aonde que ela foi induzida a raspar a cabeça. Disse que foi horrível, disse que aconteceu muitas coisas, fizeram eles tomar banho de fezes de cavalo. Fora as outras coisas horríveis que ela falou que outras pessoas também passaram. Gente, qual pastor, qual igreja que faz isso com a pessoa raspar a cabeça, tomar banho de fezes de cavalo? Gente, eu tô aqui, ó, sem condições. E esse depoimento repercutiu e indignou muita gente, até porque são práticas totalmente incomuns ao âmbito de uma igreja evangélica. E eu sei que ultimamente muitas pessoas têm aberto igrejas a seu bel prazer, e até estimulando práticas que infelizmente são antibíblicas, mas ainda assim, você ir a uma igreja, uma adolescente, voltar com a cabeça raspada e dizendo que passou por um banho com fezes de cavalo, isso é totalmente incomum e um tanto bizarro. E por isso, justamente, o caso acabou repercutindo e indo parar na televisão. A mãe, revoltada com a situação, fez um boletim de ocorrência e afirmou que levará à justiça. Em suas redes sociais, ela descreveu o episódio como um trauma para a filha, criticou duramente a postura dos organizadores do seminário. E lá aconteceu isso com a minha filha, a chegada dela. Gente, eu só não sei, ó. Eu não tenho nem força mais pra... Eu não quero nem chorar na frente da minha filha. A menina é de 15 anos. Por que eu não posso passar daqui pra frente? A minha filha não querer ir pra escola. Eu não tenho nem condições, Gente, eu tô... Em áudios divulgados pela mãe da adolescente, uma pastora da igreja revelou que a menina não foi forçada. Ela citou, inclusive, que a adolescente estava possessa e seria liberta de demônios. Olha só a proporção que o caso ganhou. Foi parar na televisão e foi registrado um boletim de ocorrência. E vamos convir que você permitir que a sua filha adolescente vá participar de um culto ou de um seminário e de repente a sua filha retorna com a cabeça totalmente raspada, sendo que ela não está voltando de um cabeleireiro, não, ela está voltando de um culto. É no mínimo muito estranho. E a mãe da adolescente chegou a receber um áudio da direção do ministério esclarecendo que o que aconteceu se tratou de um voto de caráter voluntário e que voluntariamente a adolescente quis participar disso. Boa noite, minha irmã, deixa eu lhe falar.
esse motivo da Mirley, da sua neta, ter chegado careca, isso é uma ministração que nós temos lá no encontro que a gente faz. E não foi nada forçado, tá? Ela foi tocada pelo Espírito Santo, né? E de entregar o cabelo dela, né, pro Senhor. E se a senhora quiser, né, eu vou aí na sua casa para me lhe mostrar, para me lhe explicar melhor, tá bom? Mas ela recebeu muito, ela foi liberta, ela ficou possessa várias vezes e ela ficou possessa e foi liberta de vários demônios que aprisionavam ela. E essa foi uma forma de gratidão, né? Que, irmã Boca, vamos fazer assim. Eu vou conversar com meu pastor e a senhora veja o dia aí que a senhora pode receber nós vamos aí na sua casa. Porque não adianta eu lhe explicar aqui por telefone que a senhora não vai... E apesar desse áudio explicar que o voto é de natureza voluntária e que a adolescente voluntariamente o aderiu, isso ainda não resolve o problema por se tratar de uma menor de idade. Para você ter uma ideia, eu me batizei com 12 anos de idade na Assembleia de Deus. E eu precisei da autorização dos meus pais para me batizar e até hoje é assim. Menor de idade, quando vai se batizar, tem que ter a anuência, a autorização dos pais. E ainda mais, um caso como esse, um voto que imprime uma mudança drástica no visual da pessoa. Então, assim, mesmo que a adolescente tenha tido de fato a intenção de participar, ela precisaria da concordância e da anuência da sua mãe e dos seus responsáveis. Mas a Igreja Luz do Calvário também se pronunciou a respeito disso, trouxe alguns esclarecimentos, inclusive sobre o voto. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar também a fala de uma pastora de lá, e ouvindo os dois lados, eu vou aqui emitir um posicionamento muito sério sobre isso. Antes, dá uma olhada na nota que a igreja emitiu. Nota de esclarecimento. Com os nossos corações ancorados no Senhor Jesus Cristo, vimos a público esclarecer a sociedade acerca do voto de Jó, um ato de entrega e amor ao Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nossa Igreja Luz do Calvário foi fundada na cidade de Porto Velho no dia 6 de fevereiro de 1994. Portanto, temos mais de 30 anos de adoração e serviços prestados à comunidade porto-velhense da qual fazemos parte. Em todo esse período, 30 anos, nossa igreja jamais esteve envolvida em qualquer ocorrência policial ou processo criminal. Há 13 anos, nossa igreja promove o seminário Nascidos Livres. Nesse seminário, que tem mudado a história de muitas famílias, acontece uma ministração chamada O Voto de Jó. Essa ministração é apoiada nas Escrituras, que cremos ser a verdadeira e fiel palavra do nosso Deus. Através dos ensinamentos do grande apóstolo Paulo, fomos inspirados por sua ousadia, que louvou a Cristo com o renovo do seu nazireado, raspando a cabeça. As duas testemunhas do Apocalipse também rasparão as cabeças em sinal de humilhação perante o mundo em trevas. Atos 18:18 diz: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou rumo à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. E antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia por causa de um voto que havia feito. Respondemos de forma contundente que jamais obrigamos ou constrangimos alguém a participar de nossas ministrações. Todos são orientados e advertidos a não fazê-lo, exceto se o Espírito Santo falar em seus corações. O caso em apreço, e ganhou publicidade com a publicação no perfil de Jarli Pinheiro no Instagram, é uma acusação falsa e leviana. De fato, foi confirmado que a jovem participou do seminário, mas não foi submetida à ministração do voto de Jó, raspar o cabelo nas palestras. Até porque, em casos de menores, só fazemos isso com autorização dos pais ou responsáveis. Na verdade, a jovem constrangeu alguém que estava participando a fazê-lo, após o retorno da ministração indo à cruz. Isso aconteceu às 3h45 da manhã de domingo, no refeitório, na presença de muitos participantes. A jovem alegava que o Espírito Santo estava falando forte em seu coração e que não suportaria ficar sem raspar os cabelos. Mesmo com a reprimenda das intercessoras, ela decidiu por fazê-lo. É o que temos a informar no momento. Direção da Igreja Luz do Calvário. E uma pastora que também pertence ao Ministério Luz do Calvário veio a público e também trouxe alguns esclarecimentos a respeito desse voto. Me chamo Rayane, sou pastora da Luz do Calvário, aqui na Zona Sul, no bairro Castanheira, tomo conta de uma congregação. Há 4 anos eu faço parte desse ministério, onde minha vida melhorou, tive milagre na minha casa, tive milagre na minha vida, fiz o propósito de Jó, no Nascido Livre. O ano passado eu fui para receber, né, onde eu entreguei meu cabelo pela cura do meu filho e pela minha cura, e eu não me arrependo de nada, porque eu creio que quando a gente está em propósito no Senhor, né, onde a gente entregamos aquilo para o Senhor, Ele entra com providência. Não é obrigatório, não fui obrigada a fazer isso. Esse ano fui para trabalhar como intercessora. Deus operou maravilhas, não é porque a gente está ali trabalhando
Deus operou maravilhas, não é porque a gente está ali trabalhando para o Senhor, mas a gente recebe também, e Deus operou. Esse ano eu não quis fazer propósito, né, mas o ano que vem eu já entreguei, né, já falei para o Senhor, ano que vem eu irei fazer o meu propósito de Jó. Não me arrependo, Deus tem operado maravilhas na minha vida. Logo após, passou 15 dias, eu já recebi meu milagre, meu filho foi curado e eu também. Amém? E soma-se a esse depoimento outros diversos que o Ministério Luz do Calvário passou a postar em suas redes sociais para autenticar que o voto de Jó, como ele chama, esse voto de raspar a cabeça, é de caráter voluntário, que os fiéis podem escolher participar ou não participar. E eu quero aqui analisar 2 pontos. O primeiro é a da legalidade jurídica envolvendo essa situação, e o segundo, da coerência teológica. E começando aqui pela legalidade jurídica da situação, não se pode cercear uma prática religiosa por ser atípica e esdrúxula, por mais esdrúxula que seja, desde que seja uma prática de caráter voluntário e não seja uma prática criminosa. Ou seja, o que eu quero dizer é que você não pode processar, por exemplo, a igreja porque ela induz os fiéis a rasparem a cabeça ou a tomarem um banho com fezes de cavalo. Você não pode processar o ministério por isso. Combater teologicamente é uma outra coisa. Agora, entrar na área jurídica é uma outra história. Até porque, se fosse para extinguir essas práticas, tinha que se extinguir também na Umbanda. Na Umbanda também eles raspam a cabeça, tem uns banhos diferentes lá, embora que eu nunca ouvi falar essa questão de banho com fezes de cavalo. Eu estou ouvindo agora a mãe do adolescente falando nesse vídeo. Então, em suma, se uma prática religiosa ela é voluntária, ela não pode ser cerceada juridicamente falando. Foi por isso que a Andressa Urach perdeu o processo para a Igreja Universal. Porque a Igreja Universal não forçou ela a doar nada. Foi uma influência. E influenciar, mesmo que seja uma influência que você discorde, mas influenciar em uma questão de fé, isso não é algo criminoso. Por isso a Andressa perdeu. Então o que eu quero que você entenda aqui, resumindo tudo, é que mesmo que um ministério influencie uma prática esquisita, uma prática bem atípica, esdrúxula, sendo de caráter voluntário e não sendo uma prática criminosa, a igreja é livre para isso. E vai aderir a essa prática quem quiser. E isso significa que o Ministério Luz do Calvário está totalmente correto em seu pronunciamento? Não, porque essa questão da voluntariedade não se aplica ao menor de idade. O menor de idade tem que ter a anuência dos pais ou dos responsáveis para tomar determinadas decisões. E uma vez que na própria nota que eu li aqui para vocês, o Ministério reconhece que não é permitido menores de idade rasparem a cabeça sem autorização dos responsáveis, essa moça ela não poderia ter a sua cabeça raspada em um evento promovido pelo Ministério. O Ministério ele tem o dever de controlar o que acontece dentro dos eventos que promove. Então, assim, mesmo que não tenha sido uma pessoa da direção que tenha raspado a cabeça dela, tenha sido apenas uma pessoa ali que foi constrangida por ela própria, que queria aderir ao voto, essa pessoa não tinha o direito de fazer isso. E quando ela fez, isso aconteceu no refeitório por volta das 3h45, da madrugada, segundo foi dito nessa nota, e tinham pessoas ali presentes, as pessoas tinham que ter informado isso à direção e tinham que ter atalhado essa situação. Porque a direção ela é responsável pelo que está acontecendo ali dentro do evento que está sendo promovido por ela. Então, nessa parte, a instituição errou. E também esse áudio que a mãe da jovem postou mostra alguém na direção falando que a moça quis aderir voluntariamente e que permitiu que isso acontecesse. Não é dito nesse áudio que foi uma pessoa lá, sem o conhecimento da direção, que raspou a cabeça da jovem. E sim é dito que a jovem ela quis raspar e que houve essa permissão em respeito à vontade dela, que nesse caso foi errado. No mínimo tinham que ter ligado para a mãe da jovem para perguntar se a mãe autorizaria. No mínimo uma ligação, no mínimo dos mínimos. Embora que esse tipo de coisa tem que ser uma coisa formal, tem que de fato haver a certeza que os responsáveis pela moça estão aprovando que ela venha aderir a esse tipo de prática. A igreja que eu pertenço, quando o menor de idade quer se batizar, não basta o pai e a mãe dizer assim, bem, eu autorizo, eu permito. Não, tem que assinar um documento para formalizar essa anuência dos responsáveis para que o menor de idade possa se batizar de fato. E agora vamos para o segundo ponto, o ponto da coerência teológica. Interessante que o nome do voto é voto de Jó. Só que nessa nota, onde se explica a natureza do voto e também se usa alguns respaldos bíblicos que o justifiquem, não se usa nenhum exemplo que relacione o voto a Jó.
Eles usaram um exemplo de Paulo, que Paulo raspou a cabeça, das duas testemunhas do Apocalipse, mas em nenhum momento se explica por que o nome do voto é voto de Jó. Eu acho que talvez isso tenha sido intencional para não cair na contra-argumentação de que eles estariam ressuscitando práticas do Velho Testamento que não estão mais vigentes em uma nova aliança em Cristo Jesus. Porém, mesmo assim, eles não escaparam disso, porque nessa nota eles fazem menção ao nazireado, sendo que o nazireado é uma prática do Velho Testamento, uma consagração que corresponde ao Velho Testamento e não se sustenta na nova aliança em Cristo Jesus. E uma outra coisa, o nazireado se caracterizava muito mais por deixar o cabelo crescer do que por raspá-lo. Tanto é que Sansão era um nazireu de Deus, e por isso ele tinha os seus cabelos compridos. Agora, apenas quando o nazireu ele violava os seus votos, ele de alguma forma se aproximava de um morto, aí sim o seu cabelo estava impuro, ele precisava esperar 7 dias para depois raspar a cabeça e se purificar e posteriormente permitir que o cabelo crescesse novamente sem cortá-lo mais. Eles foram espertos em usar exemplo do Novo Testamento para fundamentar a prática, mas não foram muito em querer relacionar o apóstolo Paulo ao nazireado. O apóstolo Paulo nunca estimulou ninguém a praticar voto nazireu. E se for para praticar o nazireado, tem que ser igual está na Bíblia. Tem que deixar o cabelo crescer, não pode estar perto de coisa morta e não apenas cumprir apenas uma parte, né, de raspar a cabeça quando se comete alguma infração. E a infração tem que ser uma infração do voto, que seria se aproximar de alguém morto. Então, gente, não dá para você querer ressuscitar essas práticas do Velho Testamento. E não dá para você pegar um voto, uma situação específica do apóstolo Paulo, que estava em uma outra época, inclusive uma época de transição, né? Porque muitos estavam presos ainda à cultura do judaísmo, e estavam migrando aí para uma nova aliança em Cristo, que aceitavam a Cristo de fato, né? Não dá para você querer pegar um voto que o apóstolo Paulo fez naquela época e transformar isso em uma prática recorrente, gente. A gente não pega situações específicas para criar regras ou práticas recorrentes. É igual Jesus que curou um cego cuspindo no lodo, ele pega esse lodo e passa nos olhos do cego e o cura. Não é porque Jesus fez isso que eu vou criar aqui um ministério da cura através do lodo. Aí vou sair cuspindo no lodo e dizer, poxa, tem respaldo bíblico. Jesus fez e vou ficar replicando isso. Não, tem situações que são específicas. E eu tenho que me inspirar no apóstolo Paulo, no que ele passou como doutrina para a igreja. E não em situações pessoais, como na questão do voto que ele fez a Deus. A respeito das duas testemunhas, outra situação específica. As duas testemunhas serão 2 homens de Deus que irão surgir com um propósito específico, com uma representatividade específica. E se for para transformar em doutrina essas coisas, também a gente tem que então se vestir de pano de saco, né? Porque as duas testemunhas irão profetizar vestidas de pano de saco. Então, assim, gente, o que eu acho que... Essa dificuldade aqui eu não acho que é da igreja atual, não. Eu acho que é do ser humano em todas as eras. Porque o povo de Israel cometia idolatria porque eles tinham dificuldade de seguir certos conceitos sem materializá-los. Por exemplo, o conceito de um Deus invisível que cuidava deles, que sustentava, que eles não viam, mas podiam conceber a manifestação desse Deus, o agir desse Deus. O povo de Israel tinha dificuldade, por isso recorrentemente eles faziam uma imagem, um bezerro de ouro, alguma coisa que materializasse esse Deus, esse conceito de um Deus provedor, e pecavam nisso. E hoje também, um conceito que nós devemos seguir, que foi o que Cristo nos ensinou, é que consagração, o que Cristo ensina, é que o ser humano deve negar a si mesmo, reconhecer os seus pecados, as suas falhas perante Deus. Isso é se humilhar, seguir aquilo que Cristo ensinou, se abster da prostituição, se abster do pecado, do que é impuro, se consagrar, orar, se você conseguir tirar todos os dias meia hora para falar com Deus, falar como foi o seu dia, falar das suas dificuldades, falar das coisas que você precisa melhorar, apresentar as suas demandas, orar pelo seu próximo, pelos seus irmãos, pela sua família, tirar um momento específico para você jejuar, para você se aproximar mais de Deus, ler a palavra, procurar ser uma pessoa misericordiosa em relação ao seu próximo, ser perdoador. E isso envolve você se consagrar a Deus, e está explícito na Bíblia. Mas é mais fácil você raspar a cabeça para ter a sensação assim, poxa, eu estou fazendo algo aqui, estou me humilhando diante de Deus. Sendo que a humilhação que Deus quer é além disso, transcende disso.
E às vezes é muito mais simples do que certas coisas que a gente quer fazer para justificar que realmente estamos fazendo algo para Deus. Às vezes é igual o mergulho de Naamã. Eliseu disse, ó, vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão, você vai ser curado. E o Naamã fica indignado. E aí vem um jovem e fala com ele, olha, meu senhor, se o profeta pedisse algo mais difícil, você não faria? Quanto mais ele só dizendo para você dar aquele mergulho. É só mergulhar. E você seguir a doutrina de Cristo, é isso. Não é você raspar a cabeça, se vestir de saco, não. É você orar, é você se afastar do pecado, é você ser uma pessoa melhor para o seu próximo, é você reconhecer os seus erros, é você pedir força e graça a Deus. É isso que Deus quer de nós. E é isso que precisamos nos focar. E por último, a respeito do banho com fezes de cavalo, eu não achei nenhum pronunciamento deles a respeito disso, que eu acho que isso também deveria ser esclarecido na nota. E aí eu fiquei na dúvida do porquê eles não falarem e abordarem sobre isso. Se é porque de fato existe essa prática lá, eles não quiseram expor isso daí porque seria difícil até usar algum respaldo bíblico para tentar justificar algo assim, ou se simplesmente eles não quiseram entrar no mérito da questão, né? E se eles entendem que a mãe da moça estava caluniando em relação a isso, eles tinham também um dever de refutar essa parte. E eu, assim, não vi, né, em nenhum momento isso sendo refutado. Mas, enfim, gente, é isso. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o ministério em questão, né? Eu sou contra você permitir, né, que um menor de idade venha aderir a um propósito que é preciso a anuência dos pais. Isso sim. E também me posiciono contra algumas práticas que eu acho que não têm coerência teológica, conforme eu expliquei aqui. Mas nada contra o ministério em si, né, e o trabalho que está sendo feito lá. É isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação, sua visualização. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E conforme eu disse no início do vídeo, eu vou te apresentar agora uma oportunidade muito especial de ganhar dinheiro na internet. E não tem nada a ver com jogo, com aposta. Deus me livre disso. É de forma honesta, de forma segura. Você vai precisar de um simples celular, com conexão na internet, e você vai aprender a usar corretamente esse celular. E assim como a Bíblia diz que o povo perecia por falta de conhecimento, isso não se aplica apenas ao conhecimento espiritual, não. De uma forma geral, a falta de conhecimento te limita, te aprisiona, te impede de crescer, de prosperar, de evoluir. E é hora de quebrar isso na sua vida. Até quando você vai viver limitado dessa forma? E só para você ter uma noção, a audiência da TV aberta está diminuindo drasticamente porque a atenção das pessoas está se direcionando cada vez mais à internet, como a sua agora. Você está me assistindo pela internet. E isso faz com que as empresas, as marcas, os patrocinadores passem a circular cada vez mais por aqui e, consequentemente, o dinheiro passa a circular também. Eu quero que você aprenda a usar isso em seu favor. E aqui entra a parte do Tom Dimas, que é uma referência em ganhar dinheiro na internet, de forma honesta e com resultados surpreendentes, que você pode ter também. Eu vou deixar um link fixo nos comentários, e esse link vai te direcionar para o WhatsApp do Tom. E lá a equipe dele vai tirar todas as suas dúvidas e responder todas as suas perguntas. Pode entrar sem compromisso lá, e todas as suas perguntas serão respondidas a respeito da metodologia do Tom. Tá certo, meus amigos? Até o nosso próximo encontro.